Olá, você que está ligado no GV Ensino, estamos aqui para mais uma aula prática. Dessa vez eu vou ensinar vocês como testar transistores, galera. Então, como que eu vou fazer para testar um transistor? A primeira coisa que a gente tem em mente, eu tenho aqui vários transistores, né? É o seguinte, eu sempre vou procurar olhar o modelo do transistor. Então, vamos ajustar o foco aqui da câmera, olha lá. Esse transistor é o TIP 42C. Por que que é importante eu saber o modelo do transistor? Porque sabendo o modelo do transistor, eu vou poder olhar no datasheet, no manual, na folha de dados do componente, todas as informações dele. Primeiramente, se ele realmente é um transistor, porque nem todo componente que tem 3 terminais é um transistor, né? Ele pode ser um regulador de tensão, ele pode ser um MOSFET, um IGBT, um TRIAC, ele pode ser uma série de componentes. Então eu tenho que ter certeza que eu estou trabalhando com um transistor. E no datasheet, na folha de dados, eu consigo saber todas as características desse componente, a tensão de trabalho, a corrente máxima que ele suporta, a potência que eu posso dissipar nele sem queimar, e uma série de outras características desse componente. Então, é sempre importante eu saber o modelo do componente e vou na internet, entro lá no Google e buscar o manual, o datasheet desse cara aqui, tá? Mas muitas vezes nós como técnicos, nós não temos um computador à nossa disposição, não temos acesso à internet na hora, ou muitas vezes a gente até tem e a gente quer saber se esse componente está funcionando ou não, se ele está bom ou não. Então, para isso é que a gente vai testar, vou ensinar vocês a testar um transistor, a saber se ele está bom ou não e também a identificar desses 3 terminais aqui, quem é o coletor, quem é a base, quem é o emissor e se é um transistor do tipo NPN ou um transistor do tipo PNP. Ok? Então, fique ligado e, só lembrando, se você está gostando das nossas videoaulas, se inscreva no nosso canal, dê um joinha no vídeo, deixe o seu comentário, que isso vai me motivar a gravar mais aulas e de quebra vai ajudar no crescimento do canal. Pois bem, então aqui nós temos alguns transistores e o transistor, como a gente sabe, ele tem 3 terminais. Então eu vou colocar aqui 3 terminais. A gente sempre olhando o transistor de frente, como que eu sei qual lado é a frente do transistor? A frente do transistor é o lado que mostra o modelo dele, olha lá, TIP 41C. Do outro lado não está escrito nada. Então, o lado que mostra o modelo, eu olho ele de frente. E olhando ele de frente, o pino da esquerda é o pino 1, depois o 2, depois o 3. Então, eu sei que olhando de frente, pino 1 é o da esquerda, pino 2 é o do meio, pino 3 é o da direita. E a partir dessa referência de eu saber numerar os pinos, é que a gente vai começar a fazer os testes. Então eu vou deixar esses transistores de lado e vamos focar nesse aqui. Eu tenho aqui um multímetro digital da Mini PT1002, que é um multímetro de baixo custo. Você pode fazer esses testes aí com qualquer multímetro, inclusive com multímetro analógico. A diferença do multímetro digital para o multímetro analógico é o mesmo que eu expliquei na aula de testes de diodos. Lá na aula do curso de eletrônica analógica, lá no site gvensino.com.br, na aula de testes de diodos, eu expliquei que no multímetro digital, a ponta de prova vermelha é positiva e a preta é negativa. Mas no analógico é o contrário. No analógico, a vermelha é negativa e a preta é positiva. Tá? Só muda isso. A forma de analisar, de interpretar os resultados é o mesmo, eu só tenho que ter a noção de que no analógico inverte as polaridades. Tá? Vamos usar o digital, que é o que a maioria usa. Nós vamos usar a escala de teste de diodos. Por que nós vamos usar a escala de teste de diodos? Porque se vocês bem lembram a teoria de transistor, um transistor dentro dele, ou ele é NPN, ou ele é PNP. Então, um transistor é como se ele tivesse 2 diodos dentro dele, né? Porque eu tenho uma junção NP aqui e outra PN aqui, no caso do NPN. E no caso do transistor PNP, também é como se eu tivesse 2 diodos. Junção PN aqui formando o primeiro diodo, junção NP formando o segundo diodo. Então, a escala de teste de diodos
que é essa escala aqui também conhecida como escala de continuidade, ela tem as duas funções, eu vou usar ela para testar o transistor, da mesma forma que eu usaria para testar um diodo. Então é aconselhável que vocês assistam a aula de teste de diodos com multímetro para entender melhor o que a gente vai fazer aqui. Então, com multímetros em mãos, a gente vai colocar na escala de teste de diodos. E aqui nós temos as duas pontas de prova. Lembrando que no multímetro digital a preta é negativa e a vermelha é positiva. O que é que eu vou fazer então? O transistor ele tem 3 terminais, 3 pinos, 1, 2 e 3. Eu vou escolher aleatoriamente 2 pinos para fazer a medição do teste de diodos. Eu vou começar aqui aleatoriamente colocando a ponta de prova vermelha no pino 1 e a preta no pino 2. Então, olha só. E eu vou olhar para o multímetro. Reparem que conduziu. Não foi um curto, né? Porque o curto é quando ele mostra um valor muito baixo. Se desse em curto, eu já saberia que o transistor está em curto. Não está funcionando, queimou. Mas não, deu um valor na escala de teste de diodo, 775 milivolts, que é a barreira de potencial do silício, 0,7 volts. Então, conduziu. Como ele conduziu? Ele conduziu com o pino 1 no positivo, na ponta de prova vermelha, e o pino 2 no negativo, né? Se eu inverter, não vai conduzir, olha lá, não conduziu, só conduz dessa forma. Então, eu já sei que o pino 1, como ele conduziu no vermelho, o pino 1 é positivo e o pino 2 é negativo. Então, vou colocar aqui. O pino 1 é positivo, aqui, e o pino 2 é negativo. Tá? Agora, a gente vai descobrir o pino 3. Como que é o pino 3? Então, se ele é positivo ou negativo, para a gente descobrir se o transistor é NPN ou PNP. Então, eu vou testar agora o pino 2 com o pino 3. Pino 2 no vermelho, pino 3 no preto. Reparem que não conduziu. Vou inverter. Vou mostrar para vocês aqui, ficar mais claro, né? Não conduziu de nenhum dos lados. Quer dizer que está com defeito? Não. Não quer dizer que está com defeito, porque o transistor, a gente lembra que do coletor para o emissor não vai conduzir mesmo, se eu não tiver corrente na base, né? Então, pode ser que eu esteja medindo do coletor para o emissor, e aí nem de um jeito, nem invertido, não vai conduzir. Ele sempre vai conduzir da base para uma das pontas, né? Por exemplo, aqui no NPN, ele vai conduzir, se eu colocar a ponta de prova vermelha aqui, porque é positivo, e a preta aqui, ele vai conduzir, e se eu colocar a vermelha aqui e a preta aqui, ele vai conduzir também. Agora, se eu colocar a vermelha aqui nessa ponta e a preta aqui, ele não vai conduzir, e nem se eu inverter, ele não vai conduzir. Ele só vai conduzir se eu polarizar as junções diretamente. Então, polarizar positivamente o P, que é a base, e negativamente uma das pontas, ele vai conduzir. No caso do PNP, é o contrário, né? Como a base é negativa, ele só vai conduzir se eu colocar o preto na base e o vermelho ou aqui ou aqui. Aí ele vai conduzir. Se eu tentar fazer assim, ele não vai conduzir, assim também não vai conduzir. Então, ele sempre vai conduzir da base para o coletor ou da base para o emissor. Tá? Então, a gente viu que ele não conduziu do pino 2 para o pino 3, nem assim, nem assim. O que quer dizer que esses dois caras aqui vão ser, um vai ser o coletor, outro vai ser o emissor, né? Isso é outra coisa que a gente tem que ver na prática, porque no esquema, aqui no esquema que a gente passa das junções internas, ou na simbologia do transistor, a base sempre fica no meio, o coletor numa ponta e o emissor na outra ponta, né? Porém, na prática, quando eu pego um transistor na realidade, nem sempre a base vai ser o pino 2. A base pode ser o pino 1, pode ser o pino 3 ou pode ser o pino 2. Então, não tem como eu saber aqui, olhando para o transistor, qual é a base, né? Nem sempre a base vai estar no meio. Então, eu tenho que fazer esse teste que eu estou ensinando para vocês.
Então, continuando o teste, vamos medir agora do pino 1 para o pino 3. Então, do pino 1 para o pino 3, olha lá. Opa, conduziu com o vermelho no pino 1 e o preto no pino 3. Então, o vermelho realmente é positivo, nós confirmamos que nós tínhamos visto antes. E o pino 3 é negativo. Se nós invertermos, não vai conduzir. Então, o pino 1 é P, pino 2 é N, pino 3 é N. O que quer dizer que esse transistor é o quê? NPN ou PNP? Ora, como tem dois N's e um P, esse transistor aqui, na realidade, é um transistor NPN. E onde é a base? A base é o único pino diferente. A base, no caso aqui, o único que é diferente é o pino 1, que é P. Então, esse cara aqui vai ser a base. Tá? O coletor emissor, como que eu vou saber para identificar? Bom, não tem como identificar nesse teste que a gente fez aqui usando a escala de teste de diodos. Não consigo identificar quem é o coletor ou o emissor através desse teste. Bem, só fazendo uma observação então, alguns transistores que possuem encapsulamento metálico, né, por exemplo, esse aqui que nós estávamos vendo, ele possui uma carcaça de metal. Né? Então, uma outra forma que eu posso utilizar para identificar quem é o coletor dele é identificando qual desses três pinos está em curto com a carcaça dele. Porque o pino que tiver em curto com a carcaça vai ser o coletor. Né? Isso acontece porque é no coletor que a maior potência é dissipada no transistor, e isso nós explicamos nas aulas do curso de transistor, o porquê disso, de maneira que, como é no coletor que a maior potência é dissipada, é ele que vai esquentar mais, logo ele acaba se distribuindo por toda a carcaça, para ajudar na dissipação do calor. Então, eu consigo descobrir qual dos pinos é o coletor, identificando qual deles está em curto com a carcaça. Então, eu coloquei aqui na escala de continuidade e vamos testar. Então, vamos ver. Não é o pino 3. E olha só, é o pino 2. Né? Porque é o pino 2 que está em curto com a carcaça do transistor. Olha lá. Né? Então, eu já identifiquei qual é a base, já identifiquei com esse método. Se o transistor tiver encapsulamento metálico, eu identifico também qual é o coletor e o que sobrar o emissor. Então, essa é outra forma de eu identificar coletor, base e emissor em um transistor. Esse aqui também tem encapsulamento metálico aqui atrás, olha só, aqui é metal atrás. Né? Então, eu consigo descobrir quem é o coletor vendo qual dos três terminais está em curto com a carcaça. Então, não é o primeiro, não é o terceiro, é o do meio. Então, o do meio é o coletor, a base eu consigo descobrir pelo método que a gente acabou de aprender e o demais é o emissor. Já alguns transistores, como por exemplo esse aqui que é um BC, eu não consigo saber qual é o coletor por este método, porque ele não tem encapsulamento metálico, encapsulamento de plástico, então isso não acontece. E aqui, por último, eu tenho um transistor 2N3055, que é um transistor de potência, onde vocês reparem que ele tem apenas dois terminais. Né? Ele só vai ter a base e o emissor. Ele não tem um coletor, não tem um terminal para o coletor, porque o coletor é a carcaça dele inteira. Então, toda a carcaça dele é o coletor. Então, por padrão, em todos os transistores, se a carcaça for de metal, essa carcaça vai estar conectada ao coletor. Ela vai ser o coletor e assim eu consigo identificar quem é o coletor. E por exclusão, sabendo qual é a base pelo método que nós acabamos de aprender, por exclusão a gente chega no emissor e assim descobrimos a pinagem do transistor.
Para fazer a identificação usando o multímetro, é se eu analisar o ganho, se eu for medir o ganho desse transistor através da escala aqui de ganho de transistor, que é conhecido como HFE ou beta, né? O ganho do transistor, que é o HFE, ele é composto por duas escalas, uma para transistor NPN aqui, outra para transistor PNP aqui, e eu vou encaixar o transistor nesses orifícios aqui. Então, eu já sei que esse transistor meu, ele é NPN, né? Então, eu vou colocar o multímetro lá na escala NPN. Aqui, NPN. E aí eu vou encaixar o multímetro, eu vou encaixar o transistor em 3 desses 4 orifícios. Como que eu vou saber de que forma encaixar esse transistor, né? Eu vou ter que olhar para a base. Normalmente a gente vai olhar para a base, porque a base é o único terminal que a gente já conhece, né? A gente não sabe quem é o coletor emissor, mas a gente já sabe que a base é o pino 1. Então, se a base é o pino 1, é esse pino aqui, esse pino 1 aqui, ele tem que ficar aonde? Ele tem que ficar aqui, ó, que é a base, né? Então, dessa forma, só tem uma maneira de eu encaixar a base no pino 1, que é o transistor assim. Se eu inverter a base, não vai ficar encaixada no lugar correto. A única forma é colocando assim. Então, vamos estreitar aqui os terminais dele e colocar aqui base, coletor, emissor. Vai lá. E aí está aí o ganho do transistor, desse transistor aqui, é 152. Tá? E se eu olhar aqui do lado, o que eu descobri? Eu descobri que a base é o pino 1, que é o que a gente já sabia, e que o pino 2 é o coletor e que o pino 3 é o emissor. Então, no nosso desenho aqui, base, coletor, emissor. Pronto, descobri a pinagem e, de quebra, descobri o ganho desse transistor. Tá? Ah, mas e se o transistor tivesse com defeito? Se o transistor tivesse com defeito, nós iríamos saber lá naquele teste inicial que a gente fez para descobrir se é NPN ou PNP. Porque ou ele ia dar em curto, ou ia dar um valor muito baixo, ou ia dar infinito, ia dar o I, né? Olha lá, que é esse valor aqui quando as duas pontas de prova, quando elas estão separadas. Ia dar infinito em todas as medições que a gente fizesse, o que provaria que o transistor não está conduzindo de maneira alguma, está aberto. Como nós fizemos o teste e nós vimos que ele conduziu do pino 1 para o pino 2 e do pino 1 para o pino 3 com o valor da barreira de potencial do silício, que é perto de 700 milivolts, eu sei que o transistor está bom. Tá? Vamos pegar aqui agora outro transistor. Por exemplo, vamos pegar esse aqui. Esse aqui, que pelo que a gente vai olhar aqui agora, é o transistor BD136. BD136, transistor de média potência. Para não confundir a gente, vamos rabiscar isso aqui, que a gente vai fazer outro teste agora. E aí nós vamos fazer exatamente da mesma forma. Nós vamos colocar na escala de testes de diodos, duas pontas de prova, e nós vamos fazer o teste. Aqui. Então, vou colocar ponta de prova vermelha no pino 1, preta no pino 2. Não conduziu, vamos inverter. Também não conduziu nenhum dos lados. Então vamos agora usar o pino 1, pino 3, vermelho no pino 1, preto no pino 3, e conduziu, olha lá, 773 milivolts. Então, isso quer dizer que do pino 1 para o pino 3, a corrente pode circular, sendo que o pino 1 é positivo, o pino 3 é negativo. Então, o pino 1, já sei que é positivo, o pino 3, negativo. Agora, o do meio. A gente já testou o do meio com o pino 1, não deu nada, agora o do meio com o pino 3. Então, olha lá, deu sorte, logo de cara já deu certo. Olha lá. Então, o pino 2, que é o do meio, positivo, pino 3, negativo. Então, positivo aqui no meio. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse transistor é NPN ou PNP? Ele só pode ser PNP, porque tem dois P's e um N.
Esse transistor aqui é PNP, né? E onde está a base? A base é o N, é o diferente. Então, esse cara aqui vai ser a base. Vai ser a base. E um desses dois vai ser o coletor e o outro vai ser o emissor. Como esse transistor ele é PNP, aí a gente vem aqui para medir o HFE, o ganho, no PNP. E aí a gente vai encaixar um multímetro aqui. Desculpa, encaixar o transistor aqui no multímetro. Eu vou sempre olhar novamente para a base. A base é o pino 3. Né? Lembrando que pino 1 é o da esquerda, 2 o do meio, 3 o da direita, para o lado que está escrito o modelo do transistor, né? Porque do outro lado não está escrito nada. Então, olhando ele de frente, pino 1, 2 e 3. O pino 3 é a base, então esse pino 3 aqui, ele tem que estar aqui na base. Então, não tem como encaixar assim. Né? A única forma de eu encaixar os 3 pinos é se eu inverter, aí a base vai ficar aqui. Aí eu vou poder encaixar e medir o ganho desse transistor. Olha lá, 192 é o ganho dele. E de quebra, se eu olhar aqui do lado, eu já sei, olha lá, o pino 3 é a base, pino 2 é o coletor, pino 1 é o emissor. Então, no nosso esquema aqui, esse aqui é o emissor e esse aqui é o coletor. Ao contrário do outro transistor, era base, coletor, emissor. Esse aqui é emissor, coletor, base. Tá? E, por último, vamos fazer mais um teste aqui. Né? Vocês reparem que nesses transistores a base não está no pino do meio. Nesse aqui vai dar no pino do meio. Esse aqui, como a gente pode ver, vou ajustar o foco, é um BC558. Então, quando você vai trabalhando com transistor, você de cabeça já sabe. Eu já sei que esse transistor aqui, se ele é NPN ou PNP. Né? Mas vamos testar aqui para ver o que acontece. Então, volto lá na escala de testes de outros. E vamos fazer os nossos testes aqui. Pino 1 no vermelho, pino 2 no preto. Olha lá, já conduziu. Já conduziu. Se eu inverter, não conduz. Então, conduziu como? Conduziu com o vermelho no pino 1, preto no pino 2. Então, o pino 1 é positivo. Vamos colocar aqui. Pino 1 é positivo, pino 2 é negativo. E o pino 3? Vamos lá. Vou colocar agora do pino 1 para o pino 3. Não conduziu. Vamos inverter. Vou fazer de novo aqui para vocês verem, olha lá. Não conduziu. Se a gente inverter, também não conduziu. Então, agora só resta testar o do meio com 3. Assim, não conduziu, olha lá. E se a gente inverter, opa, conduziu, olha lá, 900 milivolts. Então, quer dizer que o do meio é negativo e o pino 3 é positivo. Que o do meio é negativo a gente já sabia, né? E o terceiro, então, é positivo. Então, PNP. Reparem, então, que o diferente ficou na base, ficou no meio. Esse é um transistor PNP. Como a base ficou no meio, a gente tem um problema, porque se a base está no meio, na hora que eu for testar o ganho, vamos ajustar aqui para o PNP, agora que eu vou testar o ganho, eu não sei se eu encaixo a base no meio assim, ou se eu vou ter que inverter. Eu não sei. Então, eu vou ter que testar das duas formas. Eu vou ligar assim, com a base no meio e o emissor no pino 1. E vou ver o ganho que vai dar. Olha lá, deu um ganho baixo, de 9. Vamos inverter agora, a base vai continuar no meio, só que agora o pino 1 vai ser o coletor. Ah, deu um ganho de 353. Então, o ganho que der maior é aquele que o transistor está ligado de forma correta. Então, daquela primeira forma que a gente ligou que deu ganho de 9,10, está errado. A forma correta de ligar é quando o ganho dá maior, 349. Então, eu concluí que o pino 1 é coletor, o pino 2 é base, o pino 3 é emissor. Coletor, base, emissor. Essa é a pinagem desse transistor. Ele está funcionando corretamente. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre teste de transistores, né?
aprendemos a medir o ganho do transistor, aprendemos a saber se ele é NPN ou PNP, aprendemos a saber quem é o coletor, base ou emissor através da escala de ganho do multímetro. Lembro vocês que no multímetro analógico o teste é feito da mesma forma. Se não tiver escala de teste de diodos no multímetro analógico, eu uso a escala de resistência mesmo, só que no multímetro analógico a ponta de prova vermelha é negativa e a preta é positiva. Tá? Qualquer dúvida, sugestões, deixem aí nos comentários, se inscrevam no nosso canal, dê um joinha no vídeo caso vocês tenham gostado, e é isso aí, até a próxima. Muito obrigado a todos, valeu!